mas eu vou começar o programa. Você já viu a Camila aqui ao meu lado, nós já havíamos mostrado a Camila. Camila vai falar de um assunto que é extremamente importante para a gente, porque nós somos muito estressados. O brasileiro, pelo menos 9% da população, sofre com a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que uma consequência desse estresse do dia a dia, de muitas vezes da nossa falta de controle emocional. E a Camila vai ensinar pra gente uma técnica que é super importante que você entenda, que é a atenção plena. O que é isso? É você para. Sabe quando você fala assim, respira fundo para você não falar uma bobagem, para você não fazer uma besteira, para você não destratar alguém, que é o mindfulness. E é muito importante que você entenda o que é o mindfulness, porque é muito além do que a meditação por si só, de você ficar só paradinho, sabe, tentando desligar a sua mente. É uma maneira de você acolher as pessoas e você se acolher quando você tem um problema muito sério. Então é muito importante, Camila, eu quero te agradecer muito por você estar aqui. Eu que agradeço. Porque eu sei que muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente até falava isso lá fora, e algumas coisas que acontecem que fogem ao nosso controle, a gente perde a mão. E nisso você perde oportunidade, você pode perder amigos, você perde a oportunidade de ficar de boca fechada, e muitas vezes por essa falta de equilíbrio. Então eu achei importante, a Camila falou, Keila, nós podemos fazer sentadas, porque eu tenho essa dificuldade para levantar, a gente estava planejando, como é que você vai fazer para levantar depois? Porque eu tenho um problema, tive um problema no meu braço, no meu punho. Então, no dia a dia, a gente tem vários problemas que fazem com que a gente perca o foco, né, Camila? Exatamente, que aumente o nosso nível de ansiedade e estresse, né, É verdade. Keila? Então, assim, a técnica de mindfulness, ou como você bem disse, atenção plena, ajuda a gente a ganhar controle da nossa mente. Eu gosto de explicar que a gente pode imaginar a nossa mente como um músculo que precisa ser treinado. Treinado para quê? Para estar no aqui e no agora. Porque a gente, sem saber, já treinou a nossa mente, mas do jeito errado. Para pensar no amanhã. Ficando com ela lá no passado ou ficando com ela lá no futuro, né? Pensando em coisas que talvez aconteçam e que, na verdade, nunca acontecem. Então, a respiração consciente ou a atenção plena, ela vai ajudar nesse sentido, a treinar a nossa mente em estar no aqui e no agora através de exercícios de respiração. Agora, Camila, nós estamos num lugar que preparamos para isso. Sim. Estamos sentadas no chão e tal. No meu dia a dia, pode ser que eu não consiga fazer isso. Eu acho que tem duas coisas que eu até pensei para te falar. É você fazer todos os dias para já aprender a encontrar o equilíbrio. Ou seja, de manhã é o melhor momento para eu criar uma rotina de mindfulness. Certo. Então, primeiro sim, o ideal seria que a gente parasse para respirar conscientemente um pouquinho todos os dias. Certo. O horário vai depender um pouco da sua disponibilidade e do seu objetivo. Por exemplo, uma pessoa que está com um nível de ansiedade muito alto, que já chegou a desenvolver insônia, por exemplo, pode ser mais interessante ela praticar no fim da tarde, começo da noite, porque ajuda ela a desacelerar essa mente que veio acelerada do dia todo, para ajudar ela a relaxar e se entregar para o sono, como eu gosto de dizer. Para uma pessoa que às vezes está tendo uma sobrecarga no trabalho, está enfrentando dificuldades de relacionamento no trabalho que aumentam o nível de estresse, de repente, logo cedo ou assim que chegar no escritório, fazer alguns minutos de exercício. E é muito tempo que eu preciso? Isso depende muito do que você tem disponível. É melhor 1 minuto todos os dias do que uma vez por mês, 10 minutos. Então, o importante é a constância, vai ter um resultado melhor. Claro que a gente tem alguns estudos científicos, inclusive, né, que comparam medicações com a prática de mindfulness, que aí a gente fala de práticas mais longas, como 20 minutos, 30, 40 minutos. Mas nas sessões online que eu faço, por exemplo, a gente faz algo em torno de 15 minutos, 20 minutos, dependendo do caso. Camila falou algo muito importante, porque muitas pessoas recorrem aos remédios no que diz respeito ao controle da ansiedade. Não estou falando para você que o psiquiatra te receitou um remédio, você não vai tomar por causa disso. Não é isso. É que em muitos casos nós nos acostumamos com a automedicação, que é muito comum no nosso país, você sabe disso, a gente sempre fala sobre isso, e daí você deixa de lado algumas mudanças de hábitos, porque, por exemplo, você parar, reservar 3 minutos do seu dia para começar ou terminar o dia mais relaxado, isso pode fazer uma diferença enorme e pode fazer com que as pessoas aprendam esse reequilíbrio sem a medicação, que é comprovado, que como você falou, né, Camila? Exatamente. O que a gente precisa entender em relação à medicação é o seguinte, em alguns casos a medicação ela é imprescindível, né? Certo. E a gente tem que buscar realmente ajuda médica. Mas o que a gente precisa entender é que medicação não muda comportamento, nem padrões de comportamento ou padrões de pensamento. Então é por isso que às vezes a pessoa fala assim, o remédio vicia.
Não é que ele vicia. Com um comprimidinho, você tem mais ou menos, né? Uma solução imediata. Só que você continua, na verdade, pensando e se comportando da mesma maneira. E a técnica de mindfulness nesse contexto terapêutico vai ajudando a você identificar quais são esses padrões, quais são as suas tendências, Keila, na questão de funcionamento mental, que podem ser diferentes das minhas. Então, quando a gente conversa em sessão e faz o exercício juntos, a gente vai identificando esses padrões e trabalhar na mudança deles. Às vezes também com medicação, mas não necessariamente. Camila, o respirar fundo, quando a gente passa por um estresse muito grande, normalmente nós falamos, pera, respira fundo para não fazer uma bobagem. Isso eu posso fazer também no dia a dia? Se eu tiver um nervoso muito grande, é diferente da técnica da prevenção diária, como que nós estamos falando de uma prevenção, né? De você já começar melhor. Mas esse do supetão, é diferente? Então, esse respirar fundo é praticamente o corpo pedindo essa pausa, né? Então... Calma, é o corpo pedindo esse alívio. A gente sabe que algum efeito tem, mas não é a mesma coisa do que um exercício de respiração que tem um sistema, né, que a gente segue, um padrão. A nossa respiração, ela tá ligadinha com o nosso batimento cardíaco. Então, por exemplo, se a gente está num momento de estresse ou, por exemplo, a gente precisa fugir de uma situação perigosa, a nossa respiração fica superficial, acelerada e automaticamente os nossos batimentos cardíacos sobem. Quando a gente tem crise de ansiedade, a gente sente o coração, parece que vai sair pela boca. A respiração também sofre. Quando a gente assume o controle dessa respiração, a gente quase que fala para o coração assim, ó, calma, tá tudo bem. Esse sinal de perigo, ele não é real. E a gente consegue literalmente ajustar esses batimentos cardíacos, acalmar ele para entrar em equilíbrio e no rumo certo. Vamos fazer um pouquinho, Camila? Você acha que dá para pelo menos uma demonstração? Dá sim. Então você está sentada do jeito que a gente costuma fazer, a prática de mindfulness com a perna formal. Cruzada, assim, isso. Esse é o ideal. O ideal por quê? Porque a gente sempre, mesmo sentadinho numa cadeira, o certo era a gente sempre apoiar nesses dois ossinhos que a gente tem aqui no bumbum, né? Que são os isquios. Então o certo era a gente sempre sentar assim. A gente vai tendo vícios de postura. De baixando o corpo, né? Exatamente. Então essa seria a postura ideal. Ajuda a gente a estar, né, consciente e presente no sentido físico. Certo. Então, isso também vai ajudar você a sentir o movimento do ar dentro de você. A gente pode colocar a mão no peito e pode também colocar a mão na barriga para sentir esse movimento, porque a gente vai respirar, então geralmente a gente faz com os olhos fechados, a gente respira pelo nariz, faz esse ar descer, garganta, peito, barriga e depois ele volta. Barriga, peito, garganta e boca. Inclusive nos exercícios, eu repito isso várias vezes. Se a gente está com o nariz entupido, pode fazer pela boca também. Está resfriado, o nariz não ajuda muito, tem um copinho de água, porque seca um pouquinho a garganta. Mas pode ser. Você está doente, está acamado, não dá para fazer? Dá sim, pode fazer deitado, não tem problema. Tá, não tem muito problema, né? Então, ó, vamos lá. Respira pelo nariz, sente o ar passando pelo seu peito e descendo até a barriga. Você vai estufar um pouquinho a barriga quando ele chegar lá embaixo e depois você vai jogar ele para cima e ele vai sair pela boca. Barriga e solta. Respira de novo. Puxa pelo nariz, isso leva lá na barriga. Enche a barriga um pouquinho e depois comprime ela e joga o ar lá para cima. A respiração consciente também tem a ver com a respiração diafragmática, que muitas pessoas conhecem, né? Isso mesmo, Keila. Então, a gente tenta manter bem livre esse fluxo do ar. E, enquanto isso, a gente vai mantendo a nossa atenção na respiração. Então, não existe isso de esvaziamento de mente, tá? Então, respiração mindfulness... Eu só foco naquilo que eu estou fazendo no momento. É isso. Então, no momento, eu estou respirando. Daí, eu tenho que fechar os meus olhos e focar que está passando por aqui. Isso. Que vai estufar um pouco, eu vou sentir minha barriga mais estufada. E vou respirar de novo e vou... Isso, você acha que isso vai... Isso que me admira, sabe? Porque é uma coisa tão simples. Exatamente. E que a gente não percebe de imediato que pode dar algum resultado e por isso que a gente não faz. Porque a gente sempre espera coisas e mudanças milagrosas para tudo, né, Camila? E parece que a gente subestima um pouquinho o que é simples, né? Exatamente. Parece que é muito mais difícil fazer o que é simples. Você quer tanto uma coisa que parece que seja um milagre,
que daí, quando é uma coisa assim, você acha que não tem resultado. Exatamente. Então, geralmente, assim, num protocolo de 8 semanas, a gente consegue treinar a pessoa para ela fazer certinho a respiração mindfulness. Então, geralmente, ela faz comigo uma vez na semana e nos dias que a gente não se vê, ela também vai fazer em casa. E qualquer dificuldade que ela tem, ela traz para a sessão e a gente corrige. Camila, se eu tenho uma criança que é muito ansiosa, que a gente sabe que hoje as crianças também têm sofrido muito com ansiedade, embora elas não saibam o que seja, mas você vê a agitação da criança. Isso também pode ser feito com as crianças? Com certeza. E nesse caso, quem está acompanhando a criança, por exemplo, né, o pai ou a mãe, precisa ter um pouquinho de resistência, porque a criança não é um botãozinho que ela aperta e ela fica bem, fica calma, né? Ela vai aprender. A gente não está falando de um treino da mente, então ela vai ser treinada. É natural que ela tenha dificuldades. E tem uma técnica muito interessante para crianças, Keila, para a gente ajudar elas a fazerem a respiração bem certinho. A gente fala assim, ó, respira a florzinha, sopra a velhinha. E daí, no caso deles, pode ser esse pouquinho. Pode ser esse pouquinho, Respira, 10 vezes. Sopra a velhinha. Se ótimo. tiver uma florzinha que você pega no jardim de casa. Você pode até ter alguma coisa perto que... Exatamente. E aquela... Acho que agora não existe mais. Você falou em vela, a gente não vai pôr a vela na mão da criança. Mas você lembra que tinha umas florzinhas que quando a gente era criança, soprava e ela espalhava? Pode ser também, não sei exatamente. nem se existe mais, nunca mais vi. Eu também não, mas deve existir. Mas você sabe qual é, né, que eu tô falando? Não, eu até lembrei da vela porque às vezes a gente tinha em casa, se acaba a energia, coloca umas velinhas, né? Mas se você tem uma criança muito agitada e você acha que a vela é demais para ela, não sei se na tua casa deve ter. Mas não precisa estar acesa. Não precisa estar acesa. Não precisa estar acesa. Você só finge que é só para fingir. Tá, então entendi. Respira a florzinha e sopra a velhinha, só para ela entender o que se espera dela. Entendi. E pra gente adulto também pode, porque algumas pessoas têm essa dificuldade de fazer o caminho do ar chegar até a barriga, né? Ou tem então pode fazer essa mesma técnica. Não é nem a dificuldade, acho que é a falta de paciência, de você ficar pensando o que você está fazendo e o que está acontecendo com o ar, né? E você sabe, Keila, que a maior dica de que a gente precisa aprender a respiração consciente é quando a gente é excessivamente agitado. Porque às vezes já aconteceu, né? Da pessoa falar assim, isso não dá pra mim, não serve pra mim, eu não consigo, porque eu sou muito agitada. Você precisa e você consegue, porque eu consegui, qualquer um consegue. Uma coisa importante que a Camila falou é o caso de você ter algum problema respiratório. Então, existem outras saídas. Você pode fazê-lo pela boca, se não houver outra alternativa. Eu acho que até quando você tem um problema que te dificulta de fazer algumas coisas, te incapacita momentaneamente, você vai buscando novas saídas para fazer aquilo, né, Camila? Então, isso também te desenvolve outras partes sensoriais também. Porque, na verdade, a gente não consegue respirar e soltar pela boca. É mais cansativo. Sim, exato. Mas você vai descobrindo até a calma para poder fazer esse caminho também quando não tem outra saída, né? Exatamente. A gente precisa, a prática de mindfulness ajuda a gente a entender isso, né? O treino da consciência. A gente precisa encontrar uma solução para cada problema e não um problema para cada solução. Exatamente. Não estou conseguindo respirar pelo nariz hoje, eu vou fazer menos respiração pela boca com um copinho de água do lado. A gente também precisa acolher as nossas limitações, né? A gente não precisa se criticar, se exigir demais. Isso também faz parte, né? É porque uma cobrança excessiva vai te impedindo de fazer outras coisas. Exatamente. Porque daí você acha que não consegue fazer aquilo, então muito menos outras coisas, né? Exatamente. Camila, e você dá aula nas redes sociais toda semana? Então, eu faço atendimentos online, né? Eu que atendo legal. pelo Zoom, as sessões geralmente são de 1 hora. A gente faz o exercício de respiração e a gente conversa um pouquinho para ter esse ambiente terapêutico. E também estou lá nas redes sociais. Olha, eu vou deixar a rede social da Camila, porque ali tem o caminho para você conversar com ela e marcar a sua aula. É muito importante que você comece a treinar a sua mente, porque é uma maneira de você sofrer menos. A ansiedade, ela traz muito sofrimento para o nosso dia a dia. E muitas vezes a gente não percebe e não sabe de onde vem. Então, esse equilíbrio emocional, ele se reflete não só na sua vida, mas na vida de quem está ao redor de você, porque é muito difícil conviver com gente ansiosa. Exatamente. A gente não consegue conviver com a gente quando está ansioso demais. Você sabe que quando a gente regula a nossa ansiedade, a gente alcança o nosso melhor, porque quando a gente está por influência da ansiedade, a gente não está produzindo no nosso melhor. Até no exercício do amor, da compaixão, né? Então, também é um ato de amor por nós e pelas pessoas que estão à nossa volta. Camila, adorei nossa conversa. Eu amei, volta muito sempre. obrigada. Uma alegria ter Volto você aqui com a gente. Um prazer. Instagram da Camila aí na tela para você, Camila Caione, está aí na tela para você. Aí você tem os caminhos também para conversar com ela e marcar o seu horário com ela. Obrigada, viu, Foi um Camila? prazer, eu que agradeço. Olha, as